Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma atividade aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu, o nosso Lab GNU ao vivo, Lab GNU hashtag 62. Hoje um dia especial, é o último Lab GNU desse ano de 2021. Hoje é dia 21 de dezembro de 2021. Estamos aqui na presença de uma porção de gente muito bacana. Obrigado, Blau, Luiz, Nilson, Danilo, Atenágoras, Antônio Souza, Yuri, Duto Fanin, Kiko, Márcio André, Sid Clay, Regis, Rafael, todos super bem-vindos para esse nosso derradeiro do ano e um Abgnu para mim muito especial, né? O tema que a gente escolheu hoje para ser um dos temas aqui do Lab GNU é um tema que para mim é muito importante, muito caro, que é o tema e a ideia da colaboração dentro da comunidade, né? E hoje, num dos grupos aí dos quais participo, a gente viu uma demonstração de um dos participantes que tem dificuldade ainda de entender o que é um trabalho colaborativo, o que é uma distribuição feita por voluntários, como é o caso do Debian. E por que ele não entendeu ainda? Porque é evidente que qualquer trabalho humano tem deficiências, tem falhas, né? Mas para quem está lidando com um trabalho que é feito de maneira voluntária e colaborativa, ter falhas é natural, e é natural também para quem faz parte de uma comunidade querer descobrir essas falhas e querer colaborar para que essas falhas deixem de existir. Mas a gente percebe em muita gente a ideia de que haveria qualquer tipo de obrigação, né, de que a coisa fosse 100% sem qualquer tipo de falha. E essas pessoas às vezes aparecem para se queixar, para reclamar da falha, para falar mal, mas não tem a contrapartida, né? Então, nenhum problema em você encontrar falhas, muito ao contrário, num trabalho comunitário, aquele que encontra falhas, ele não precisa resolver nenhuma. Se ele encontrar falhas, for hábil em encontrar falhas, ele já estará colaborando para que outras pessoas possam resolver e todos aqueles que utilizam possam se beneficiar, tanto do trabalho de quem encontrou a falha, como também do trabalho de quem corrigiu a falha. Mas num trabalho comunitário é preciso relatar essa falha, para que essa falha pode não acontecer na máquina do outro, essa falha pode não acontecer no programa do outro, o outro pode não usar esse programa e assim por diante. Então é preciso relatar a falha, ou seja, é preciso colaborar para que a coisa evolua, né? E nessa história toda me veio à mente aqui uma música antiga aí dos anos 80 e eu mandei uma mensagem para o Blau, que está aqui presente, com a ideia que eu tinha tido. E aí, conversa daqui, conversa dali. O Blau é músico, né? E a gente conseguiu fazer uma brincadeira que eu quero que vocês ouçam aí. E então vai seguir. É o Debian cantando, hein? Vamos lá, o Debian cantando. São tantas emoções. Eu quero apenas botar seu note, rodar seu server dia e noite. Eu só não quero fazer sozinho, que é bem melhor quando se faz juntinho. Quero levar um sistema livre a qualquer amigo que precisar. Eu devo ter 1 milhão de bugs, mas com você vamos arrumar. Eu devo ter 1 milhão de bugs, mas com você vamos arrumar. Valeu, bicho. Bom, eu achei, sou suspeito, é claro, né? Mas eu achei que ficou sensacional, né? E especialmente porque passa justamente a ideia, que é essa ideia da colaboração. Não é isso, Blau? O que você pensa sobre isso? Isso aí é uma das coisas que a gente mais sofre para poder passar para as pessoas. É muito comum a gente estar em vários tipos de grupos, vários tipos de comunidades diferentes, e que o pessoal vem com aquela mentalidade que eu costumo chamar de mentalidade de help desk, né? Esquece que os projetos são
diferentes, as propostas são diferentes, mas todas elas têm em comum, por detrás, aquela história do software livre. Software livre é colaborativo. O software que chega até uma distribuição, por exemplo, também só existe graças à colaboração de toda uma comunidade que envolve desenvolvedores e quem utiliza. Reportar bugs faz parte. Você não precisa saber programar, você não precisa saber resolver o problema, mas alertar da existência de um problema no seu hardware pode levar a uma solução que vai beneficiar toda a comunidade, todos os utilizadores, como eu prefiro dizer. E quando você chega com aquela postura, puxa vida, mas é o pior sistema de atendimento possível, ninguém está respondendo a minha dúvida, está me mandando reportar o bug, mas eu tenho que fazer isso por e-mail, por que não faz de outro jeito? E no caso específico do Debian, do projeto Debian, fica mais complicado ainda a gente aceitar esse tipo de reação, porque não tem, é claro que tem financiamento de um monte de empresas, mas o projeto Debian não é um produto de uma empresa que está ali sendo disponibilizado, embora gratuitamente, mas com interesses comerciais, com interesse de agradar X, Y ou Z. Não, é um projeto que está ali feito pela gente. Tá? Não só quem desenvolve, mas nós que utilizamos, através das nossas contribuições, divulgando, ajudando a instalar, ajudando a resolver problemas, ajudando a reportar também problemas para que outros possam desenvolver uma solução. Então, é muito complicado lidar com essa atitude. O software livre ele depende dessa relação entre de desenvolvedores e utilizadores. Eu acho isso é a essência da coisa. Você não pode considerar aquilo como um produto comercial que tem ali a obrigação de satisfazer o cliente, a satisfazer o usuário. A satisfação do usuário tem que vir junto, né, dessa coisa de você chegar e colocar quais são os seus interesses. E se você não tiver condições de ser atendido, se o upstream, né, o cara que está desenvolvendo, não tiver condições de te atender, você sendo um software livre, você pode juntar uma galera, juntar programadores, falar assim, não, vamos fazer um fork disso aqui, algumas coisas são fáceis, outras são difíceis de fazer, né? Algumas são impossíveis, o que é um problema também, mas isso é um outro assunto. Mas, no geral, esse tipo de relação sempre vai levar a algo muito legal, muito, muito útil para toda uma comunidade, não apenas para uma empresa. Então, não tem essa atitude de helpdesk, ela não é cabível, você não está ali para ser atendido obrigatoriamente. Tudo é muito participativo, tá? E a gente tenta estimular isso, mas às vezes a gente é obrigado a lidar com reações descabidas, né? É curioso, né? Porque esse mesmo tipo de comportamento não acontece, ou é mais raro de acontecer com uma mesma pessoa num produto comercial, né? Quer dizer, a gente tem exemplos diversos, desde a telefonia, da TV a cabo e tantos outros, que o atendimento é sofrível e tudo, e não tem essa ideia. E ali até caberia realmente uma reclamação, estou pagando pelo serviço, é um serviço que eu não posso me envolver e consertar e aprimorar, etc., porque ele é todo privado, né? Mas realmente é uma coisa de quem, conforme você escreveu lá a mensagem no grupo, em resposta e de forma pública, né? Por isso que estamos à vontade para falar aqui sobre isso, né? De que alguém que tem esse comportamento não está entendendo nada do que se trata, né? Não está percebendo que a coisa é de todos, né? Todos podem participar, né? Ah, por e-mail é ruim de colocar relatar um bug. Você tem todo o direito, ou todo mundo tem todo o direito até de achar que o e-mail seja ruim, mas ainda assim é o meio que tem, né? E portanto não é isso que vai mudar, né? Eu inclusive convidei essa pessoa para vir aqui conosco para que a gente analisasse o problema e juntos aqui relatássemos o bug, que é para ver que não é uma coisa do outro mundo relatar um bug, que não é algo impossível de ser feito, inclusive por um usuário
leigo, né? Tem um programa gráfico para relatar bug, que na verdade é só a criação de um texto de um e-mail, né? Isso no projeto Debian, né? Então é bastante simples, mas mesmo que não fosse simples, né? Não é esse o comportamento que a gente espera, né? É um comportamento assim muito individualista, né? De alguém que não está colaborando e, no entanto, é extremamente exigente, né? Para que as coisas sejam de uma certa forma, que nem sempre é a melhor. Pode ser até a minha preferida, mas quem disse que a minha maneira preferida é preferida da maioria dos outros que estão lá dispostos a colaborar, né? Então, eu acho que esse espírito é que, de certa maneira, é, é, pega todo o meu projeto aqui dentro do curso GNU Linux, certamente pega todo o projeto dos cursos do Blau na comunidade DebXP, que é a ideia justamente desta colaboração, né? Então eu disse um dia desses ao Blau que a gente tem um trabalho duplo, né? Porque a gente precisa construir um público, construir uma noção de que o trabalho da cultura livre, o trabalho da dedicação e do fornecimento de material de forma livre, porque repare, não é a discussão se ele é gratuito ou não é gratuito, mas se ele é livre, ou seja, do que você que adquiriu gratuitamente ou de você que adquiriu mediante um pagamento pode fazer com aquele conteúdo. A liberdade está envolvida nisso. O que eu posso fazer com esse conteúdo, né? E, e o trabalho colaborativo tem essa característica, né? E é isso que a gente está tentando fazer, não é mesmo, Blau? Tentando criar essa percepção aí, né? Para que todos possamos evoluir, crescer e ir à frente, né? Acima do conhecimento técnico que a gente passa, você mostrando como mexer no sistema em si, né? Como você configurar, como você fazer manutenção, como você empacotar, né? Inclusive nesse curso agora de empacotamento, como você criar os pacotes, e eu com foco no Shell, com foco que vem aí no ano que vem em cima do Emacs, do Lisp, que são ferramentas que a gente tem para exercer, tanto as minhas quanto o que o Cresceu trabalha, né? São ferramentas para a gente exercer tecnicamente essa liberdade também. Vai além do utilitarismo, daquela coisa que você vai poder usar isso para concorrer a uma vaga de emprego. Não, aqui a gente está falando de um sistema operacional livre, de um projeto de liberdade que vem lá do projeto GNU, e as ferramentas que você tem, se você tiver interesse em aprender, se você tiver interesse em se aprofundar, né, para exercer essa liberdade na sua computação. E isso só se justifica por esse senso comunitário, pelo espírito hacker presente em nós aqui, e que faz com que isso seja possível. Faz com que seja possível até que um Facebook da vida utilize software livre para fazer o seu trabalho nefasto. Mas é isso que é a liberdade, né? E de quebra ajuda em arrumar um emprego, sim, com certeza, né? Com certeza. Em Né? arrumar e em exercer uma atividade profissional, né? Que fundamentalmente na tecnologia, as atividades da tecnologia da informação, estão muito ligadas a resolver problemas, né? E resolver problemas é conhecendo o sistema, é conhecendo as ferramentas para poder extrair do sistema aquilo que você precisa, né? Entender o sistema, participar do sistema. Não há outra forma de resolver problemas senão essa, né? Inclusive, Cretil, é muito interessante porque esse é o tipo de liberdade, essa liberdade que a gente difunde aqui no trabalho que a gente faz em relação a empregos, até. Se você pensar que para você ter acesso a outros sistemas privativos e ser um especialista em sistema privativo, que eu acho muito engraçado até dizer isso, né? Mas você paga para ter acesso ao material altamente secreto, a um material que é totalmente vedado em termos de compartilhamento e tudo mais. Você paga uma fortuna, vai trabalhar só com aquilo. E aqui, com esse trabalho que a gente faz, tem o lado, como eu falei, de exercício da liberdade, mas também também a geração de oportunidades. Não tem, se não fosse essa liberdade, a gente não estaria
não teria acesso a esse material de forma livre, gratuita, para poder ter uma oportunidade profissional também. Então, tem até esse diferencial a ser destacado, né? E faz parte do discurso que eu venho fazendo também, desde que eu comecei a Do fazer vídeos e discurso tudo e da mais. ação, né? Da ação, né? Porque nos últimos, salvo engano, 3 ou 4 dias, você publicou 30 vídeos, não foi isso? 48. 48, ó. 48 vídeos E não está terminada. que foram recortes, né, de 2 maratonas, não é isso, Blau? Isso, e vai ter uma na sexta agora para finalizar essa maratona, esse intensivão, né? E aí a gente vai ter mais ou menos uns 50 vídeos, 50 e poucos vídeos, porque a intenção é gerar também indexação, né? Um dos Uhum. problemas que a gente tem, a gente faz vídeos muito longos, É. aí para localizar certos assuntos fica complicado. E esse eu resolvi me dar o trabalho de criar títulos que possam ser buscados e encontrados facilmente. Não só lá no YouTube, onde foi publicado, mas todo mundo pode baixar a playlist inteira e fazer uma busca aí local, né? Ou então as cópias estão todas lá também no Odyssey, para quem prefere. Está tudo à vontade aí para vocês utilizarem da forma que acharem melhor. É tudo livre, é tudo gratuito e é livre mesmo, tá? Não tem limitação nenhuma. Porque já surgiu essa discussão também lá no grupo, né? Ah, mas e se eu resolver vender o seu material? Bom proveito, eu quero gerar oportunidades. Se As puder dar pessoas um acho que têm uma certa. percentualzinho para mim, eu agradeço, mas não está proibido, não. As pessoas acho que têm alguma dificuldade por conta da existência de uma maioria de um modelo diferente, né? Aqueles modelos que apresentam é muito comum isso, né? O primeiro vídeo é grátis, né? Então apresenta a introdução, a pessoa fica curiosa, aí daí para frente tem que pagar e só tem direito a assistir durante um determinado período e é proibida a reprodução fora daquela plataforma e não posso gravar o vídeo para assistir quando eu quiser, não posso entregar para o meu coleguinha, para minha coleguinha, né? E a gente tem um modelo que é completamente diferente desse, né? O material produzido é livre, sempre livre. Ou ele é gratuito através das plataformas, ou no caso de aulas particulares, de cursos particulares, a inscrição não é gratuita num curso particular, mas o vídeo continua sendo gratuito. Portanto, se você se inscreve num curso desse e depois pega os vídeos e você assiste quando você quiser, quantas vezes você quiser, entrega para o seu coleguinha, para sua coleguinha, sem infringir nada. Porque essa é a ideia do material, que ele seja livre. É isso aí. Então é bem difícil para algumas pessoas entenderem, né, Blau? Mas, Blau, você falou que está morrendo de calor aí com pressa, então fica tranquilo. Muito obrigado demais da conta pela tua participação e pelo teu brilhantismo poético aí de conseguir construir essa nossa paródia aí que expressa exatamente essa ideia, né? A ideia da música seria o Debian falando, né? Uma figura imaginária do Debian falando dos seus objetivos, falando de como ele quer construir isso e chamando a todos e todas para participarem na melhora, né? E o 1 milhão de bugs, inclusive, é uma homenagem, porque realmente, desde que tem muitos anos que o Debian tem uma ferramenta de controle de bugs, né? E os bugs são numerados. E a coisa de um mês e pouco atrás chegou a 1 milhão de bugs, né? Então, em toda a história. Claro que a maioria desses bugs já foi fechado, né? Mas a numeração continua e, de fato, ultrapassou 1 milhão de bugs, né? E foi daí que surgiu a ideia, né? Por conta de um E tem milhão um de bugs. detalhe, tem um detalhe, agora você me lembrou, viu, Cretinho? Que inclusive foi tema de uma das lives de segunda, se não me engano, do ano passado. É que o Debian tem essa política de transparência. Os Exato. bugs não são escondidos. Não. Isso é um diferencial E não enorme. é escondido para quem de alguma forma colabora e participa do projeto Debian, né? A pessoa consegue relatar um bug sem qualquer tipo de inscrição. Relatar um bug no projeto Isso. Debian é enviar um e-mail só. Você não vai precisar fazer um cadastro, não vai precisar fazer inscrição, não vai precisar fazer nada, não precisa participar de nada, nada.
É só Tem até um mandar um e-mail. assistente, tem até um assistente que você pode rodar no terminal que já cria basicamente o corpo do texto para você. Isso, no terminal e Você, na interface gráfica, viu, Val? eu não conheço da interface É o gráfica. mesmo programa, chama Report Bug, né? E ele pode ser usado tanto num terminal como na interface gráfica. E inclusive ele pode até já enviar o e-mail para você. Você não precisa nem ter um programa de e-mail que ele já dá conta de fazer o envio do e-mail. Não precisa estar cadastrando conta em algum lugar para poder funcionar. Quer dizer, é muito simples e muito acessível. E está todo lá, todo disponível, né? Então, essa história toda está sempre... E faz parte do contrato social do Debian, né? Num dos seus itens diz lá, não esconderemos problemas. Ou seja, todo o processo de intervenção no Debian é transparente, né? E é um troço sensacional isso, né? Então todo mundo vê tudo que está acontecendo. E aí realmente é apaixonante isso, né? Eu acho que a música aí não podia ser melhor, né? Para pegar esse espírito. Alguém poderia dizer que é cafona, talvez até seja ou não, sei lá, mas é esse espírito que o Roberto Carlos expressa, né? Dessa forma de falar e tal e coisa, né? Que eu acho que tem tudo a ver com essa ideia da comunidade aí. Essa música. Depois precisa chamar alguém aí com num estúdio, né? Hein, Blau? Topa? Já chamou o Juca, né? Tá vendo? Já chamou o Juca, que o Juca tem lá os instrumentos dele, sintetizadores, teclados e tal. Eu achei sensacional. Eu acho que a música, ela, como parte da cultura, faz toda a diferença, né? A gente precisa começar a pensar nisso, viu, Blau? Tem falta de música sobre software livre e que tais que eu acho que facilitariam a compreensão com uma linguagem que é uma linguagem um pouco diferente, né? Mas é isso aí. Muito bem. Eu até esqueci de dar os meus recadinhos hoje, hein, Blau? Então eu vou dar. Tá curtindo? Você pode colaborar. Para você colaborar, você escolhe aí a maneira que você acha mais conveniente e que se adeque àquilo que você pode fazer nesse momento. Então, compartilhar o vídeo, indicar para outras pessoas, dar o joinha lá na plataforma que você está assistindo, são formas bem interessantes de colaboração. Deixar aí a sua crítica, a sua sugestão, a sua correção de erro, porque evidentemente que em todos esses vídeos que eu venho gravando, eu certamente cometi uma porção de erros. Então você encontrar o erro, colabora, ninguém aqui se ofende com encontrar de erros. E se você tiver condição e achar que a gente merece, e você quiser fazer uma colaboração financeira, ela é muito bem-vinda também. Então aí os QR Codes, também na descrição desse vídeo. Se você quiser e puder fazer uma colaboração recorrente, tem a nossa campanha no Apoia-se, apoia.se/Curso GNU. Você me encontra nas mídias sociais por @Creteu e eu sempre convido a todos e todas para virem participar do nosso grupo lá no Telegram de apoio ao Curso GNU, t.me/Curso GNU, assim como na rede Matrix, também com o nome Curso GNU. Lembrando, inclusive, por ocasião disso que você falou, né, Blau? Não é um serviço de suporte gratuito, né? É uma comunidade, a construção de uma comunidade de pessoas que se mutuamente ajudam umas às outras, né? Então, ali não tem ninguém disposto 24 horas à sua disposição, à minha disposição, à disposição de quem quer que seja, para resolver os problemas, mas certamente tem pessoas durante 24 horas que podem se interessar pelo seu problema, ter as condições técnicas, estar ali disposto, disponível naquele momento e ajudar. E isso ocorre assim todo dia, né? Se você acompanha o grupo e não tem muito tempo de acompanhar, se você ficar lá 5, 6 horas sem olhar o grupo, você vai ver a quantidade de mensagens que aparece lá e a gente está sempre tentando resolver problemas, né? Porque os problemas acontecem, né? E sempre com uma visão, que eu acho que é isso que é muito importante para entender essa ideia da colaboração. Toda vez que alguém num grupo desse tipo ajuda o outro, ele não está exclusivamente ajudando o outro, ele não está tentando resolver o problema do outro. Mais do que isso, está tentando mostrar para todos como é que se resolve um problema. Está tentando mostrar para quem tem o problema como é que ele deve ou pode enfrentar um problema, para os problemas futuros, né? E não só para aquele problema, não é isso? Muito bem. Falando em problemas, o que temos de problemas hoje aqui para ver se a gente
para ver se a gente resolve. Quem aqui me passou? Ah, não, esse link, o Regis passou o link, mas foi o link aqui mesmo do terminal, né? O Rafael falou de um problema, mas tinha mais alguém aqui com um problema, não tinha? Fala Simplex, beleza? Opa. Era o Igor. Ah, então. Eu tinha falado que tinha uma. O Eu tinha falado Yuri, que tinha uma dúvida em relação isso. a essa É, mas cena. aqui o Yuri eu disse que ia deixar ele pra lá, porque. Ô, Não, se tiver Luiz. outras pessoas aí também de boa. Não, vai você. Porque também assim, Yuri, você também veio aqui para colaborar, inclusive para. Eu não sei o que aconteceu com o nosso querido Saulo. Ô Saulo, cadê você? Saulo sempre foi o alvo das minhas tirações de sarro, né? E você assumiu esse papel aí. Mas diga lá, Yuri, qual é o problema? Vamos ver se a gente consegue juntos resolver. Conta aí. Então, vamos lá. Na verdade, eu só aproveitei para pegar um gancho, né, de uma pergunta que um rapaz tinha feito lá no canal lá do Telegram, tá? Então, seria o seguinte. Eu hoje faço backup das minhas chaves SSH, tá? Só que eu estou colocando um exemplo de que, por algum motivo inexplicável, eu acabei perdendo ou a minha chave pública ou a minha chave privada, beleza? Então, eu tenho um desses pares do par, do meu par em si, e eu tenho a minha senha. Eu consigo recuperar o outro documento, ou seja, eu tenho a minha chave privada e tenho a minha senha. Eu consigo recuperar a minha chave pública ou até mesmo o inverso, né? Tenho a minha chave e tenho a minha senha e a chave pública e eu consigo recuperar a chave privada ou Então, não. entendi. Tem que criar uma nova chave. Vamos lá. Se você tem a sua chave privada, ela serve para quê? O que é essa história de chave privada e de chave pública? Na verdade, isso é o princípio de um conceito que é o da criptografia assimétrica, ou seja, não pela mesma medida, que é o que quer dizer assimétrico. A gente tem um modelo de criptografia simétrica, e o que é o simétrico? Mesma medida, ou seja, eu tenho um dado, eu uso uma chave e tenho um dado criptografado. Para eu voltar atrás, eu uso o dado criptografado, a mesma chave e obtenho o dado original. Isso é o simétrico. Na criptografia assimétrica, eu não tenho uma chave, eu tenho um par de chaves, ou seja, são duas chaves que são intimamente relacionadas. Por quê? Porque o que eu criptografo com uma, eu só descriptografo ou decriptografo com a outra. Qualquer que seja uma, qualquer que seja outra. Então, o que eu criptografo com a minha chave privada só pode ser decriptografado pelo par dela, que é a minha chave pública. Se alguém criptografa algo com a minha chave pública, só pode ser decriptografado com o par dela, a minha chave privada. Então, essa é a ideia da criptografia assimétrica, né? Quando a gente fala pode, não pode, é uma coisa um pouco, talvez, digamos, muito forte, né? Que é o seguinte, cara. É claro que tudo pode ter limites, e é claro que alguém pode quebrar o algoritmo da criptografia, o algoritmo da geração das chaves, e eventualmente de posse de uma, conseguir a outra. Existe essa possibilidade? Existe. Em tese, ela existe. Mas dentro do que é o algoritmo, se você perder uma chave, você não tem mais a capacidade de decriptografar aquilo que foi criptografado pela outra. Então, não há o que você fazer. Se você tem uma porção de documentos que foram enviados para você, para que só você fosse capaz de ler, e, portanto, eles foram criptografados com a chave pública, você com a chave privada consegue decriptografar, né? E se a chave é pública, a primeira coisa é assim, não tem como perder a chave pública se ela de fato for pública, porque a chave pública deve ser publicada, né? A gente costuma, ao criar uma chave pública, em muitas circunstâncias, enviar para um servidor público, para aquilo ficar lá o tempo todo. A chave privada, ao contrário, justamente por isso ela recebe esse nome, ela deve ser guardada às 7 chaves, ela deve ser guardada conosco. E nessa história de guardar as 7 chaves, ainda tem um outro aspecto. A gente não guarda essa chave para que qualquer um possa ler.
Então a gente ainda aplica uma criptografia sobre essa chave. E aí é uma criptografia simétrica. Por isso que muita gente pensa e chama de maneira equivocada, né, de senha, né? Qual é a senha da chave? Na verdade não é uma senha, mas é uma outra chave que foi usada para criptografar a minha chave privada, para que, vamos supor, se eu guardar a minha chave privada no meu equipamento aqui, no meu HD, e alguém pegar o HD porque furtou, ou quando eu levei quando eu troquei de HD por um mais novo, quando eu descartei porque ele não estava me atendendo, não estava funcionando direito, se aquela chave estivesse lá aberta, digamos assim, própria para ser lida, qualquer um de posse disso teria a minha chave privada e com isso conseguiria decriptografar tudo que foi criptografado só para mim, ou pior ainda, teria como criptografar alguma coisa e se fazer passar por mim. Porque a criptografia serve para isso também. A criptografia serve para autenticidade, né? Porque se eu criptografo alguma coisa com a minha chave privada, você terá certeza que fui eu mesmo, se você for capaz de decriptografar esta coisa com a minha chave pública, né? Então a gente precisa guardar isso em segurança. E para guardar em segurança, a gente precisa também criptografar. E aí a gente usa um algoritmo simétrico. Então a gente pega a nossa chave privada, criptografa com uma outra chave, usando um algoritmo simétrico, e obtém um dado criptografado. Quando eu quero usar a minha chave privada, eu preciso digitar essa chave que abre a chave privada para eu poder ter acesso à chave privada. Então perdeu uma ao limite, né, do algoritmo, ao limite disso, não tem como voltar atrás, cara. Tem que começar tudo outra vez. E todos que usam um algoritmo específico, um tipo de chave específico, têm a fé de que é impossível que a gente consiga de uma obter a outra. Esse é o princípio da criptografia simétrica. Se você tivesse como obter a outra a partir de uma, você não teria nada, né? Não serviria de absolutamente nada essa história da chave, né? Então é bastante difícil de você imaginar que tem alguma solução. E você perdeu o quê? Perdeu o arquivo? Perdeu a chave Não, na verdade eu não ou perdi perdeu a nada, não. chave? Só levantei só a possibilidade Tá. para, né? Porque, por Mas uma exemplo, coisa. se você perde só a chave que criptografou a chave, né? A chave usada no algoritmo simétrico, que criptografou a chave privada que você usa, você tem programas que podem fazer brute force em cima dessa chave para você conseguir descobrir. Então, por exemplo, você colocou uma chave para criptografar a tua chave e você não lembra exatamente, né? Então, você poderia fazer um dicionário lá das eventuais chaves que você costuma usar, e essa chave é confundida com o nome senha, porque a gente usa uma passphrase, na verdade, né? A gente escreve alguns caracteres, números, etc., para servir de chave para isso, né? Então, eventualmente, você pode usar brute force para descobrir isso. Agora, se você perder o conteúdo da própria chave, o arquivo da chave mesmo, aí a coisa é mais complicada, né? O simplex coloca em outras palavras aquilo que eu disse, e ele diz não materialmente impossível, mas impraticável, né? Exato, a menos que alguém descubra uma falha muito louca num algoritmo desse e consiga reverter, mas eu não acredito nisso não. Mas essa é a ideia. Uma parada que você falou até mesmo de colocar uma senha ali na tua chave, né? Uma coisa que eu geralmente faço nos meus arquivos de chave RSA, que eu gero lá no SH, é dar dois pontos, X maiúsculo, que aí eu coloco ainda uma senhazinha ali pro arquivo. Mas quando você gera a chave, ele te pede uma passphrase, não é? Não, eu não tô falando da minha chave para ali na criação da minha chave Tá. SSH, não. Você Tô pegou falando uma texto... senha para eu tô falando uma senha para não conseguir ler o conteúdo da chave ali, no caso. Então, mas é que ali não é o conteúdo da chave. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu já estou aqui no terminal. Eu vou pegar aqui no meu chave SSH que você está falando, está no diretório do usuário, no diretório .ssh, né? E aí a gente tem aqui, ó, eu tenho um arquivo chamado idrsa,
que é a minha chave privada, e um outro que é o id_rsa.pub, que é uma chave pública, par desta chave privada. Se eu olhar o conteúdo do arquivo, e é público, né? Vamos olhar o conteúdo do arquivo. cat id_rsa.pub, está aí o conteúdo do arquivo. Essa é a minha chave pública, representada aqui em forma de caracteres e tudo mais, mas é claro, é uma chave binária, né? Com uns e zeros aí. E agora, e a minha chave privada, perdão? Eu vou mostrar aqui, vou abrir ela com o editor de texto VI. E você veja que aí você está vendo, não é a minha chave. O que você está vendo é um conteúdo representado em texto da minha chave criptografada. Criptografada por uma outra chave, que é a tal da passphrase. Então, de posse desse arquivo, ninguém tem acesso à minha chave. Tem acesso à criptografia da minha chave. Então vai precisar desta passphrase para decriptografar esse arquivo. É claro que se a chave da minha chave for 123, for Kretschel, é evidente que vai ficar relativamente simples eu obter o conteúdo dessa chave. Logo, esta passphrase, ela tem que ser... Se foi criada sem senha, né? Eu não criei sem senha, né? Não faz sentido Não, criar não, tô senha. falando até É o que você está mesmo se chamando você de criar. senha, eu estou chamando de chave, porque não é uma senha, é uma chave. Porque eu faço questão de fazer essa distinção. A senha é um conceito diferente de uma chave. A senha é uma informação que alguém precisa dispor para poder ser considerado autêntico. Então, eu combino com você, Yuri, uma senha. A senha é 123 de Oliveira 4. Lá pelas tantas, você se comunica comigo e diz, eu sou o Yuri. E aí eu tenho dúvidas se você é o Yuri mesmo, aquele que eu falei antes. Então eu pergunto para você, qual a senha? Ou seja, qual a informação que só você deveria saber e ninguém mais? Quando você diz 123 de Oliveira 4, eu percebo que a pessoa que nesse segundo momento está falando comigo é autêntica, é realmente aquela mesma pessoa que falou num primeiro minuto, ou pelo menos uso para isso. Então, uma senha objetiva a autenticidade. Já uma chave não tem nada de senha. Então, quando a gente cria uma chave, a gente criptografa a chave usando esta outra chave, que você chamou de senha. Mas não tem nada de autenticação, porque esta outra chave que eu forneço é usada para decriptografar aquela primeira. Então não tem um processo de autenticação envolvido, e é por isso que eu não chamo de senha. Para ficar bem claro esses dois conceitos, entendeu? É assim como a do Wi-Fi. A do Wi-Fi, que todo mundo chama, qual é a senha do Wi-Fi, vulgarmente, coloquialmente, você, é claro, não vai fazer isso, eu tenho que dar, sempre faço isso com os meus alunos, o pessoal do grupo e tudo. Você não vai sair falando por aí isso em qualquer espaço que vão achar que você é maluco, né? Você poderia me dar a sua pre-shared key? Fica complicado, né? A sua pré-compartilhada chave, né? PSK é pre-shared key, uma chave compartilhada previamente. Então, no Wi-Fi, quando todo mundo chama aquilo de senha do Wi-Fi, aquilo não é uma senha, aquilo é uma chave criptográfica, que vai servir para um processo de troca de informações, para que o roteador saiba que você é um usuário legítimo e para que você saiba que aquele é o roteador legítimo, né? Então a gente chama, porque vulgarmente qualquer coisa que eu tenho que sair digitando lá, a gente chama de senha, né? Mas não é uma senha também, é uma chave criptográfica. Beleza? Beleza. Então eu vou fazer uma demonstração aqui. Então eu vou lá na minha máquina virtual Clovis, né? E eu vou criar um usuário Yuri aqui, né? Vamos criar um usuário Yuri, vamos colocar uma senha para o usuário Yuri, coloquei uma senha para o usuário Yuri, e agora eu vou, a toda poderosa rotinha faz tudo, né? E ela pode inclusive virar o usuário Yuri. Olha que bacana. Agora eu estou aqui logado como usuário Yuri, e eu vou usar o programa SSH Keygen para criar uma chave, um par de chaves criptográficas. Então eu digito lá SSH-Keygen e eu vejo uma interação. Olha, eu vou gerar um par de chaves. Então são duas chaves, a privada e a pública.
E por padrão, ela vai ser colocada, a privada, neste endereço, ó, home do usuário, .ssh e o nome do arquivo, ID RSA. Caso eu queira diferente, eu escrevo aqui. Se eu não quiser diferente, basta eu dar o Enter. Muito bem, como não tinha ainda o diretório criado, porque eu acabei de criar o usuário, esse diretório foi criado. E agora ele pede, ó, a passphrase, né? Passphrase não é uma senha, é uma passphrase, porque a gente vai escrever alguma coisa. Só que nesse caso eu não vou escrever nada não, eu vou dar Enter. E ele diz, ó, digite novamente a passphrase. E eu dou Enter outra vez, ou seja, eu não digitei nenhuma passphrase, foi uma passphrase em branco. O que que isso provocou? Vamos olhar o conteúdo desse diretório aqui, ó, ls-l, ssh. A gente vê dois arquivos, a chave privada e a chave pública. Vou dar um cat no conteúdo da chave pública, é ID RSA public, tá lá, ó, bem parecida, assim, numa primeira vista, com aquela que eu mostrei como minha. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o VI para ver o conteúdo da chave privada. Agora repare que o cabeçalho desse texto diz lá OpenSSH Private Key. Esta é a chave privada. Então, se eu guardar simplesmente assim, qualquer um que tenha acesso ao computador está de posse da chave privada e pode usar para o que conseguir usar uma chave privada como essa, né? Então é preciso resguardar isso. E como é que a gente resguarda isso? A gente resguarda isso, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer do jeito mais simples aqui. Eu vou apagar o par de chaves. Vou no mercado. Vou apagar o par de chaves. Pronto, não tem mais a chave. Então, olhando agora no diretório SSH, não tem. Então, eu vou novamente rodar o programa SSH Keygen. Ele me pergunta de novo onde é que eu quero gravar a chave, e eu vou dizer que é esse lugar mesmo, apertando Enter. Só que agora eu vou colocar uma passphrase. Tá lá, digitei uma passphrase e pronto, criei as duas chaves. Vamos olhar de novo. Vou olhar o conteúdo da chave pública. Vai ser bem parecido, né? Mas é bem diferente, mas aqui bem parecido. E vou olhar o conteúdo da chave privada, de novo com o VI, porque como ela é maior ali, a gente não enxerga direito se a gente não... Né? Então eu prefiro usar o VI para isso. Tá lá. Tá lá. Não gostei do jeito que apareceu aqui, ó. Não apareceu daquele jeito lá. O que eu fiz de errado? Devo ter feito algo de errado aqui. Alguém viu o que eu fiz de errado? Você sabe que as coisas que são ao vivo são assim mesmo. Tá parecendo como se você não tivesse digitado nenhuma senha. Pois é. Vamos fazer de novo aqui e caprichar um pouquinho mais. E olhar com mais atenção aqui. Então vamos lá. Criar uma chave e vamos lá colocar uma passphrase. Lá, vamos ver se apareceu alguma mensagem diferente. Não. Então vamos ver aqui. Ponto SSH, ID, RSA. E vamos ver. Não está aparecendo aqui como no meu, não. Talvez porque aqui a versão seja diferente, o algoritmo é diferente. Mas eu preciso tentar usar. Eu vou tentar usar, né? Como é que eu posso fazer para tentar usar? Eu posso tentar me logar num servidor. Então eu vou fazer isso, ó. Vou tentar me logar no servidor, um servidor que pode ser este mesmo, inclusive, ou pode ser qualquer outro, né? Então eu vou em qualquer outro. Então vamos olhar aqui o IP. Esse aqui é o 175 e a gente tem aqui um SS1. Então vamos lá, vou logar lá não tem usuário, então eu vou acessar essa máquina primeiro. Vamos lá, Alt A, vamos lá acessar essa máquina que eu quero acessar. Então vamos lá. Vamos fazer aqui é o usuário Creteu mesmo, e eu vou dar uma olhada aqui no Creteu. Muito bem. Então, tá joia. Então vamos lá, Creteu, arroba. Vou fazer o seguinte, vou enviar esta chave para esse servidor. Vou copiar a chave para o servidor como se fosse o usuário. Vou fazer, para ficar mais fácil para a galera entender, vou criar um usuário Yuri lá também. add user, Yuri. Pronto, criei um usuário Yuri, vou colocar uma senha no usuário Yuri, que não tem nada a ver com a senha daquele outro, pronto.
Perfeito. E agora eu vou tentar logar. Então vamos primeiro logar assim, ó. SSH Yuri arroba o IP daquela máquina que é final 1, se não me engano. Exatamente. Pronto, final 1 e tô lá logando na máquina. Muito bem, é a primeira vez que eu logo e ele me pediu uma senha, não é? Então eu vou colocar a senha e loguei. Aí foi uma senha, porque aí é um processo de autenticação. Muito bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou enviar esta chave que acabo de criar para lá. E a gente usa o SSH copy ID e eu vou enviar para lá. Aí ele me pergunta a senha, porque eu preciso primeiro ter o acesso lá para poder enviar a chave para lá. Aí eu vou digitar a senha. Muito bem, digitei a senha. Então vamos olhar agora lá, ó, o que chegou lá. Lá no diretório home, yuri.ssh, esta chave, que é a chave pública, que vocês vão ver que é a chave pública, foi parar nesse arquivo aqui, ó. Tá lá, ó. Yuri Clovis, tá vendo? AAB3N e aqui no final tem C8NS, ó. Vamos dar uma olhada, ó. cat.ssh id rsa.pub e a gente vai ver que é a mesma, ó. Tá vendo só? Vou mudar de tela aqui que tem uma linha em branco ali diferente, mas é a mesma, né? Não sei se dá para você reparar aqui, é a mesma. Ou seja, esse programa SSH Copy ID envia para um servidor aquela chave. Agora eu vou tentar me logar nesse servidor sem precisar de senha. Vamos ver, ó. Olha só, ele me pede aqui a passphrase da IDSA. Portanto, se eu der Enter aqui, ó, já me pede a senha lá do servidor. Portanto, esta chave, ela está de fato, embora a aparência dela é diferente da minha aqui, ó, eu preciso saber a passphrase para poder... Ó, inclusive errei a passphrase aqui. Agora eu acertei, consegui logar lá, ó. Vou deslogar de lá, vou tentar logar de novo. Ó. De novo me pede a passphrase. Então, eu fiz um par de chaves e a minha chave privada não está acessível para qualquer um. É preciso ter a passphrase, ou seja, eu preciso decriptografar esta chave que está armazenada de maneira criptografada. Beleza? Essa é a ideia. Portanto, se eu perder uma delas aqui, lascou, meu velho. Lascou. Vamos fazer um experimento? Ó. Aqui é lugar de fazer experimento, né? Então, vamos fazer experimento. Ó. Vamos aqui no diretório .ssh e a gente tem duas chaves aqui, a pública e a privada, né? Eu vou remover a chave pública, tá certo? Ó. Removi o arquivo da chave pública. Não tenho mais. E vou tentar logar de novo. Ó. Me pede a passphrase da chave privada. Vamos lá na passphrase da chave privada. Preciso acertar, né? Pronto. Eu consegui logar lá sem precisar ter a chave pública. Por quê? Porque nesse processo, o que acontece é que há desafios aí nessa história, né? E o servidor criptografa alguma informação usando a minha chave pública que está lá no servidor. E eu, portanto, só preciso ter acesso à minha chave privada para poder decriptografar. Então, eu não preciso de ter as duas chaves, a pública e a privada. Perfeito? Está exemplificado aí? Acho que está, não? Alguma dúvida aí? Perfeito. Agora, se por um acaso aquele servidor lá não existir mais e eu só tenho a minha chave privada, eu não consigo, vou apagar de lá também. Aqui a chave está nesse arquivo authorized keys, né? Então ela está escrita aí, ó. Bonitinho, eu vou remover esse sujeito aí. Removi esse sujeito. Então não está mais aí, ó. Não está mais aí. E se eu tentar logar agora lá, ó, preciso da senha, porque não tem a chave lá. Muito bem, mas eu ainda tenho a chave privada. Será que de posse da chave privada eu consigo fazer a chave pública? Pois é, não tem porquê. Não tem como. Não é a ideia pensada no algoritmo. Né? São duas coisas que elas se intercambiam, mas não se obtém uma a partir da outra. Né? Então não rola a parada. Perfeito?
Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Então vamos para o próximo problema aí, se não ficou algum detalhe, alguma coisa que faltou aqui. Boa noite, Elias. Boa noite, José Laerte. Boa noite, Rony. O Rony estava aí com um transplante, né, Rony? Para fazer algum experimento, mas o transplante do Rony a gente pode até começar, viu, Rony? Mas vai demorar 118 GB de transplante, né? Vai ficar complicado. Boa noite, mestre. Beleza? Eu acho que eu vou conseguir reduzir aqui, que eu acabei dando um vacilo, mas eu acho que eu consigo reduzir aí pelo menos em 100 gigas esse transplante. Em 100 GB, de 118 para 18, aí dá conta de ficar pronto rápido aqui, todo mundo vê. Então, manda ver. Quando você estiver pronto aí, você avisa que a gente... Pronto, beleza. Nesse caso, eu estou verificando aqui que existe alguns arquivos aqui, algumas partes, tipo .conf, que é resultado de um banco de dados que eu tinha aqui quando eu usava o Geari, que é um servidor de e-mail, que já são mais 8 Então, GB. normalmente, Rony, a gente procura separar as duas coisas, né? Separar o que é sistema e o que são dados, né? Justamente para facilitar entre outras tantas coisas, para facilitar esse processo de transplante ou de backup de um sistema, assim como o de backup dos dados, né? Então a ideia é que você, quando faça o backup do sistema, você vai deixar todos os dados de fora. São procedimentos distintos, entende? Mas tudo bem, não tem problema. Podemos fazer tudo aí que... Então, nesse caso eu teria que rodar aquele comando menos CVF e colocar uma exceção para a pasta home, seria isso? Pode ser. Essa pode ser uma forma. Se tiver no mesmo particionamento, se tiver na mesma partição o barra e o barra home, esta é uma forma. Eu não sei como é que você criou aí o TAR e tudo mais, né? Foi com base naquele Então você montou naquele num outro vídeo que você me ponto passou. Eu fiz a montagem, no caso, no barra MNT, né? Beleza. Então tá bom. Fiz essa Então montagem. show de bola. Então quando você estiver pronto aí, você me avisa que a gente abre um temate aí e dá prosseguimento aí no processo de transplante. Beleza? Pronto, beleza. Abre-te, Sésamo, né? A frase da porta nos 1001 noites, né? Que é o segredo mágico, não é? Aí é uma senha, não é, Simplex? Valeu, Blau. Obrigado aí pela tua participação. Quer deixar algum recadinho? Deixa um recadinho aí, Blau, sobre os novos cursos. Vamos lá. Então tá. Beleza. Até 4, né, de janeiro dá para fazer ainda inscrição no curso Shell Prático, que é um curso onde a gente vai passar 50 horas só resolvendo pepino em Shell. É tudo na base do desafio e o objetivo é a gente desenvolver um método de resolução de problemas em Shell, né, com o Shell. E as inscrições estão abertas e você pode ver informações lá no blauaraújo.com. A primeira postagem já é sobre o curso. Qualquer informação, só fazer contato comigo aí pelo e-mail ou pelo Telegram mesmo. Me chama no PV que a gente conversa. Tá joia? Bem. Quando é que começa o curso? Dia 5 de janeiro que começa. Então até dia 4 dá para fazer inscrição. Show de bola. E quais são os objetivos do curso? O curso é um curso para desenvolver uma forma de pensar do Shell, né? Como resolver problemas com o Shell. A gente vai trabalhar junto em cima de desafios, em problemas, e vai tentar desenvolver junto uma metodologia de atuação sobre problemas com o Shell. Perfeito. É isso daí. Esse aí é o artigo sobre o curso, esse que você está procurando aí. É isso aí. Tem uma versão no Git, né, que é mais detalhada, mas essa aí é uma cópia mais ou menos recente do que tem por lá. Já é o suficiente para vocês saberem do que se trata, quem sou eu, para quem não conhece. Tem aí a
a proposta. Tem esse videozinho também onde eu apresento o curso, tá tudo aí nessa página e é bem facinho de você entender qual é a nossa proposta. Tá? Maravilha. Então é isso, gente. Valeu, Grande Glauber. abraço para todo mundo e bom laboratório para quem fica aí. Valeu. Então vamos lá. O que temos aí de problemáticas? O negócio são as problemáticas. Inclusive, eu vou aproveitar aqui agora, né? Vou deixar de ser o Yuri e vamos fazer um remover o Yuri, não aqui da sala, viu? Mas como usuário aqui, né? Uma prática que quando a gente faz testes assim é bom estar atento, né? Porque a senha, por Depois exemplo. o cara se pergunta por que eu não dou acesso de Tá vendo? É que quando eu faço um experimento assim, a senha que eu utilizei aqui foi 123, né? Inclusive a primeira vez quando eu fui criar a chave ainda há pouco, eu também usei uma passphrase que era 123, que absolutamente não é recomendável fazer isso, né? Mas para teste, até fiz de novo, porque eu achei que pudesse ser qualquer problema nisso, eu não tinha lido a mensagem com cuidado, mas não é nada disso, estava tudo certo, né? Então, para experimentos, a gente faz isso. Inclusive aqui também vou remover o usuário Yuri, ó, inclusive porque essa máquina tem acesso externo, né? Mas essa não foi 123 não, essa foi uma senha um pouco melhor, porque justamente a máquina tem acesso externo. Aquela outra lá já não tem acesso externo, então a gente não precisa se preocupar tanto assim, né? Aqui é um Debian Bullseye, né, do nosso servidor Creteuzinho, que é um oferecimento amigável de colaboração da comunidade de Virgínia Pontes. Muito obrigado, Virgínia. A gente usa aqui a ferramenta e sempre agradece, né? Hoje, olha que falha técnica, esqueci de falar aquele trecho do texto da minha apresentação em que eu digo que nós estamos aqui na sala do software livre Jitsi, né, na instância Malamanhado, que é fornecida aí também na camaradagem, também na colaboração pelo nosso colega, amigo, professor, aluno Luiz Leal, né? E eu sempre agradeço, e você pode acessar aí, né, todas as terças e quintas, né? Não agora que estamos encerrando o ano dos LabGNUs, mas às terças e quintas às 19 horas. Basta acessar lá creteu.com.br/LabGNU, que você vai chegar aqui nessa sala maravilhosa, que a gente aprende, ensina e vê um monte de coisa aí. O Rafael Alves está contando sobre um problema que ele falou aqui um pouco antes de iniciarmos a gravação, que ele está tendo numa máquina dele lá uma porção de problemas, de segmentation fault, dump de memória e tudo mais. E nessa nossa conversa a gente chegou meio que a um consenso de que os indícios estavam mais apontando para um problema qualquer de memória e tudo mais, mas precisa fazer testes, né? E ele começou os testes. E o primeiro teste que ele está fazendo é que ele deu um boot nessa mesma máquina que anda crashando programas, dando dump de memória, crashes e tudo mais. E ele está experimentando lá um Debian com um live CD e até agora tá tudo perfeito. E vamos ver o que acontece. Eu torço para que não fique tudo perfeito, porque se ficar tudo perfeito, a gente fica numa dúvida danada. Exato, professor. E aí, o que eu fiz? Eu iniciei no Live CD e tá perfeito, tá redondo, e eu estressei, eu tentei abrir diversas abas com vários vídeos em Full HD, aqui abri 10, aí ele estressou bem o CPU, e para estressar a memória que eu não consegui, bati só 8 GB dos 16, aí eu botei o stress-ng, eu consegui pegar um script que ele tá usando 90% da memória, cheguei a bater 99% e o sistema continuou bem. Então eu acho que não é o pente de memória. Então a gente precisa ver um outro teste importante, é ver a versão do kernel que você está rodando lá, né? Eu comentei com o senhor que eu havia colocado as peças que eu peguei de fora, que eu havia colocado no notebook, né? Era a memória e o SSD. O SSD é fora de cogitação porque normalmente, por exemplo, eu abro o Firefox, aí ele faz a primeira leitura do meu SSD e depois ele faz tudo, deixa tudo isso em memória RAM. E se a memória RAM está disponível uma grande quantidade, que normalmente eu uso até menos que 2 GB dos 16. Eu uso 16 mesmo quando uma máquina virtual, coisa do tipo.
Mas como está disponível bastante memória, o Firefox ele continua totalmente na RAM, né? Ele não fica buscando... A questão é, será que poderia ser algo no SSD? Porque o que eu vejo de diferente aqui é que eu estou rodando agora um sistema que está no meu pendrive, né? Não sei se Uhum. Não, tem até essa questão do poderia, kernel cara. também. Mas se você tivesse a probabilidade maior, que assim, o Firefox ele vai gravar um monte de coisa, né? Ele tá o tempo inteiro gravando, né? O navegador de web está o Sim. tempo inteiro gravando caches e isso e aquilo e tudo mais, né? O programa em si está na memória já, né? Ele vai ler disco de novo se porventura precisar de algum módulo específico de alguma coisa pela primeira vez que vai ser carregado posteriormente, né? Mas ele está gravando em disco. Se você lota a memória e começa a usar swap, aí disco pode Então, interferir em memória, porque o conteúdo de um swap é lido do disco e depois colocado na memória. O conteúdo da memória é gravado no disco, né? Agora, se você não chega a ter swap, né, isso eu não tenho. Não aí tinha. não tem porquê essa questão. Agora, existe a possibilidade de um problema de leitura? Existe, não é impossível, mas o que acontece é que tudo que é lido num disco tem formas de verificação, né? Então eu não acredito que não acontecesse isso sem nenhuma mensagem de erro, né? Daria um erro de leitura no disco e não um crash e Ah, não sim. um seg fault, porque se der um crash, se der um seg fault, especialmente o seg fault, é porque aquele conteúdo foi lido e presumiu-se que ele estava correto, entende? E por isso deu o Entendo. problema. Ele Fala tenta Simplex, tem. acessar um pedaço da memória que ele não deveria, né? Porque alguma coisa que foi lida para ter um programa e tudo mais, né? É, aí pode se justificar. É alguma coisa que você tem que investigar, né, Rafael? Olha, segue fault pode ser um erro meio ingrato. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo de um que eu tenho aqui. Eu sei porque é bem reprodutível, né? Tem um programa aqui que eu uso que é o tal do Patch Age. Para que ele serve? Ele serve para fazer as gambiarra aqui de roteamento de áudio, para controlar as rotas. Uhum. Um dia que eu explicar Pipewire vai ficar menos obscuro, né? Mas esse programa ele tem um negócio que dá o segfault, core dump, não sei o que das quantas lá. O que acontece? Toda vez que um dispositivo não, como é que eu posso dizer? Um nodo, para usar o termo do Pipewire, né? Um nodo tá lá, uma entidade capaz de gerar ou receber fluxo de áudio. Uhum. Sai do mapa, o programa quebra. Por quê? Porque tem algum erro ali, aquele evento é captado pelo programa, entre alguma rota de execução e não tem tratamento para alguma coisa que acontece ali, o programa quebra, alguma coisa assim. Mas Não é ele isso, crasha, mas né? Não dá seg fault, né? não, dá sim. Se eu for lá no Dá. log do sistema, tá lá o segfault, os log, core Uhum. dump. Mas é só ele? Tipo, ele em específico? É Isolado? ele em específico, mas o que eu quero dizer pode ser um monte de coisa, não é uma coisa necessariamente de disco, pode ser um componente arquitetural no teu sistema que está carregando e não é isso, mas dando um exemplo bizonho, carregou alguma coisa aí e está fazendo alguma divisão por zero, entendeu? Aí o programa não sabe o que fazer e quebra, entendeu? Não precisa sair acusando o hardware de prima. Pode ser muita coisa. Uma coisa comum de seg fault, que já vi várias vezes acontecendo, é a história lá das ABIs, né? Então, programas binários compilados contra bibliotecas de versões diferentes, né? Isso pode ocorrer, né? Eu já vi isso ocorrendo. Eu vi alguma coisa, ele relatava alguma coisa sobre libshow, alguma coisa assim. Mas como eu fiz tudo pelo gerenciador de pacotes, aí eu acho que não sei se entra. Ô Simplex, isso aí você sabe que o problema é seu, né, cara? Porque ele tá fazendo tudo isso, o Rafael, no Arch Linux, viu? Então é bronca tua aí. Você que tem que resolver aí, que você é regiamente pago mensalmente para resolver todos os problemas Nossa. de Arch Linux. Será que, como agora, 90% estou usando exatamente 88.2 agora,
o CPU também está um pouco estressado e está redondo. Será que eu deveria voltar para um Debian estável e testar no SSD ou eu instalo ele no HD, sei lá? Eu acho Olha, que você não, pode. não é um teste. Só para. Não estou dizendo que não. Se você quer migrar, migra. Tudo bem. O sistema vai funcionar, tal, etc. Idealmente sem repositório de terceiro para bagunçar tudo. Mas aí não é teste, né? Não, Teste e ele já teve esse problema, não é, Rafael? Quando usava Debian, porque ele disse que está usando o Arch há menos tempo por conta dos experimentos e tudo mais, não é isso? Sim, eu acho que uma semana só. Então, ele tinha no Debian também o problema? É estranho, né? Não no sei Debian se... estável ainda, Simplex. Nossa. Então, Aí já começou a ficar estranho. pois Tava é. pensando que é uma coisa que aconteceu no Arch, já tava cogitando erro de empacotamento mesmo. Aham. Eu Não, acho que eu vou e é assim, separar... crashou nano, cara. Segue fault no nano. E Segue fault em programa. Core é essencial. Então. Eu acho que eu vou pegar, eu tenho um HD, dentro dele eu tô com SSD NVMe e tô com um HD de 1 TB. Mas esse HD de 1 TB eu tava usando só 500 GB para alguns arquivos, assim. Eu vou pegar esses outros 500 e vou fazer uma partiçãozinha de 100 e instalar o Debian instável, só para ficar um dia, assim, para ver se ele ia dar algum problema. Não vou tentar desfazer o Arch, porque talvez seja alguma coisa que a gente possa até discutir, né? Claro. Agora, o kernel que você está usando no Arch, eu acho que seria algo a ser investigado, né? Se é o ideal, a meu ver, para você ter que fazer também como teste, seria usar o kernel padrãozão da parada, que eu não sei se é esse que você está usando. É esse? Então, é que assim, eu não lembro como que é. Como foi a primeira vez que eu fiz a instalação, eu já esqueci diversas etapas. Mas lá numa das etapas, não lembro se uso o Pacman já, enfim. Mas era algo se não me engano, era pelo gerenciador de pacotes mesmo. Eu tinha a opção de instalar. Que eu vi até um rapaz, eu acompanhei por meio de texto, né, da Wiki, mas também eu fiz acompanhei com um vídeo também. E o rapaz ele falava que eu tinha a opção do kernel da versão rolling release, né, mais atualizada, que poderia ter algum problema ou não sei exatamente como poder dizer isso, ou o LTS, né, que tem uma atenção a longo prazo maior, né, desenvolvimento. Então, a primeira pergunta é a seguinte: pode parecer muito cretino perguntar isso, mas em nome de todo coitado que já trabalhou em grupo de suporte de Arch Linux, que vídeo? De quem? Calma aí, eu vou te falar o nome certinho. Mas independente de quem fez. Se invocar um dinossauro aí, hein? Não, mas se falar o nome, já tá preparado. Já tá com a... enfim, qual que é o problema de... Se você fosse no grupo da Arch Linux, não é pra reclamar, falar que a comunidade é tóxica, que os caras são xiita, que não sei o que é. Aquilo ali é horas de caldo, entendeu? De escaldo, não é de caldo, de escaldo. Se você usou um vídeo e a tua fonte, a tua guia primária não foi a Wiki, é melhor começar do zero. Sim. Aí você diz, mas por quê? Porque quando você segue a Wiki, se você fosse num grupo de suporte, em teoria, isso aí sendo iniciante mesmo, isso aí facilita o suporte porque o camarada sabe mais ou menos o que você olhou, onde que você... Se você seguiu linha a linha a Wiki, leu tudo, o camarada já sabe mais ou menos onde que você caminhou. Agora você pegou um vídeo, aí... Eu peguei do Learn Linux TV. Nossa, é gringo, eu não sei não. Eu pensei que fosse nacional, num tipo específico, aí, mas... Então, o problema do vídeo é o seguinte: primeiro, desatualizado. Assim que ele foi publicado, um dia depois pode sair uma alteração nuclear no sistema, literalmente, já aconteceu antes. E de repente aparece 15 mil pessoas no grupo do Arch Linux. Meu computador não boota, a instalação deu problema. Aí os camaradas olham assim, aí faz aquela pergunta: você instalou o Linux? Aí você fala: como assim?
Então, você instalou o Linux, porque você tem que mandar instalar o Linux, senão não vai instalar. Aí, mas como assim? Aí o camarada vai e joga a página da Wiki, então, você tem que instalar o pacote aqui, o base, que tem o. Vai carregar uma penca de coisa, o systemd e tal. E opcionalmente, se você quiser, você instala o Linux. Aí o camarada não sabe disso, porque ele não leu o leak e não tem kernel. Entendo. Aí. Eu não. Aí que a etapa do vídeo, assim, ele dá um. Eu até abri aqui para falar. Ele dá um chroot, né? Nas partições que a gente aponta lá. E depois é via gerenciador de pacotes mesmo. Um pacman-s. Aí você poderia botar tem que botar o Linux e o Linux-headers, né? Foi isso que eu tinha. Então. Primeiro problema. O Arch ele tem 4 kernels, 4 compilações, distribuições do Linux no repositório. Um é o Linux chamado mainline. Mainline é o seguinte, e tem o LTF. Primeiro que não é Linux rolling release, como é que funciona? Lá no kernel.org tem lá o Linux é assim. O camarada vai fazer uma versão do kernel, aí ele cria lá um ramo. Vou criar aqui o kernel 6.2. Não existe essa versão hoje, exemplo. Vou criar aqui o kernel 6.2. Aí cria um ramo lá no Git do projeto, aí começa a cascar código para dentro, aí tem os chamados RCs. Dá algumas semanas, uma coisa assim de 2, 3 meses, e sai a versão nova do kernel. Sai do teste e eles lançam como versão estável. Essa versão estável aí é que os camaradas chamam de Linux no Arch Linux. É a versão estável, não é versão de teste, não é versão RC. Teste no kernel.org é a versão RC. Aí quando nisso aí, geralmente eles dão uma olhadinha, quando é as primeiras versões de um kernel mainline. Por exemplo, acabou de sair o kernel Linux 6.1, supondo. Aí acabou de sair 6.1.0. Geralmente essa aí não vai vir, porque geralmente acontece alguma treta e aí acaba estourando alguma coisa, o pessoal testa e acaba pegando. Aí geralmente vai aparecer só 6.1.1, entendeu? 6.1.2, que a coisa já deu uma sentada. Aí vem para dentro. Eu coloquei aqui no chat, Simplex, o name "-a" que o Rafael tinha passado. Essa aí é o kernel atual, só para... É o que eu estou usando também aqui, 5, 15 e 10. É o que eu estou usando aqui também, só que eu uso um dos outros 4. No Arch Linux tem compilações diferentes deste mesmo kernel, tipo para de baixa latência. Mais ou menos isso. O LTF aí tem o LTF que ele vai pegar. Qual que é o negócio? No kernel.org, de vez em quando, eles pegam uma versão para ficar mantendo por anos. Porque isso aí beneficia. Tem uma questão corporativa, porque tem que manter a estabilidade das ABIs por muito tempo, por causa do sistema operacional X ou Y e tal. Aí tem essas versões LTF, que é a estabilidade de ABI e API, que tem. Lembrando que tem os headers também, né? Então é estabilidade de interface, não é estabilidade, esse kernel aqui, se eu botar o kernel mainline, meu computador vai explodir, meu processador vai derreter, vai sair faísca da minha memória RAM. Não tem isso aí não existe. Estabilidade é uma coisa, não funcionar é outra. Não tem, enfim. Mas olhando o name, você consegue ver, reconhecer aqui, sacar qual deles é? É o mainline. É o mainline. O mainline ele tem esse Arch aí. A versão, o Arch. Quando é LTF, tem um LTF aí no meio. Tem o Zen, que tem um scheduler diferente, que é para a questão de como fazer a troca de contexto, de não sei o quê. E tem o hardware, né, de que eles ativam a penca de parâmetro de segurança no kernel. Então esse é o padrãozão mesmo que você está rodando aí, né? Eu uso um outro aí que não é o padrãozão. Eu uso um outro dos 4, mas... Isso aí é para funcionar também, não tem nada de errado com ele. Deve ter um monte de gente rodando isso aí na máquina e não tá explodindo. E depois eu vou buscar lá na Wiki, tem
essas diferenças dos 4, né? Depois eu vou dar uma lida melhor sobre. Mas isso aí, se você quiser, entendeu? Não tem nada de errado usar o padrãozão. Não, sim, não, mas eu já tô feliz demais. Tem muita coisa aí que eu já não conhecia. Aí só tem uma coisa, não é obrigado a instalar header, não. Não sei por que o cara mandou você instalar header. Porque, pra que é o header? O header são cabeçalhos, né? São arquivos para indicar, biblioteca, não sei o quê. Para que você vai usar isso aí? Se você usa DKMS, você precisa dos headers, porque vai compilar o módulo do kernel para carregar dinamicamente. É outra história. Se você não usa o DKMS ou coisa que o valha, não precisa de header. Se o cara mandou você instalar header sem apresentar motivo, quer dizer que é outro charlata na vida aí, né? Eu não lembro de explicação não, mas eu vou até rever Os headers é só se você for compilar o kernel, compilar módulos para o kernel, né? Se você for, como o Simplex falou, com o DKMS, que é uma ferramenta que automatiza esse processo de compilação de módulos específicos para uma versão de kernel. Do contrário, você não precisa nem de... Numa instalação corriqueira, você não precisa nem de compilador, né? Só compilador é só quando você vai compilar, né? As distribuições, como é o caso do Arch Linux, como é o caso do Fedora, como é o caso do Debian, do Ubuntu, etc., o mais habitual e comum é o usuário instalar a versão binária do programa, ou seja, já foi compilado lá pela infraestrutura da distribuição, né? É diferente de hábitos como na distribuição Slackware e especialmente na distribuição Gentoo, né? Em que o usuário, para muitos programas, instala a partir de um código-fonte, de uma compilação que é feita na própria máquina do usuário. Então, do contrário, né, uma instalação padrão de um sistema nessas distribuições não precisa sequer de um compilador, não compila nada. Em alguns casos específicos, por exemplo, se você usar um driver da NVIDIA não livre, ele vai precisar ser compilado, né? E para fazer isso, aí sim você precisa do compilador, dos headers, ou no Debian chama Build Essential e tudo mais, né? Tá lá aqui, ó, o Sid Clay completando a fala do Simplex, que tem o Linux, para o pacote do kernel, né? O Linux LTS, Linux Hardened e o Linux Zen. E ele está mostrando, inclusive, aqui todas as linhas de comando, que é o pacman-s maiúsculo Linux, pacman-s maiúsculo Linux LTS, Linux-LTS, pacman-l Linux-hardened e pacman-s maiúsculo Linux-Zen. Aí dá para instalar cada um deles. Ô, Simplex, vamos dar uma mudada de assunto? Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou dar uma pausa e eu peço que você me ajude aqui nessa resposta à pergunta do Atenágoras. Eu vou até reproduzi-la aqui de novo, né? Mas depois dessa pequena pausa aí que eu vou pegar mais uma aguinha e já volto. Voltei aqui da pausa estratégica para trazer justamente a pergunta do meu amigo Atenágoras, que é a seguinte. Se eu usar o Wayland no lugar do Xorg, eu vou ganhar desempenho? Os Window Managers, os gerenciadores de janelas, mais simples, rodam no Wayland normalmente? Na verdade não é uma pergunta, são várias, né? Eu uso o Fluxbox, ele diz, e estou ansioso por testar, porque em teoria o Wayland resolve um problema histórico do X, desde a segurança à lentidão em rede, né? Então eu vou dar o meu pitaco. Eu não sou especialista em ambientes gráficos, servidores gráficos e tudo mais. Eu tenho a minha percepção daquilo que eu presencio, né? O Wayland é mais novo e com todas as vantagens e desvantagens que isso pode proporcionar, né? Então eu posso responder tranquilamente aqui que nem todos os Window Manager vão funcionar com o Wayland, né? Até porque as coisas não são trocáveis assim tão simplesmente, né? Nem todo programa sequer vai funcionar sob o Wayland, ou algumas características
do programa, como por exemplo tem alguns navegadores que não dão conta de compartilhar tela se tiver o Wayland, né? Mas não porque seja digamos, uma incompatibilidade. Não, é um processo de desenvolvimento que envolve tanto o servidor como aplicações e tudo mais, né? Com relação a resolver problemas do X, problemas históricos do X, eu acho que o principal que é muito falado é o fato de ter muita coisa que roda como root, né, como usuário todo-poderoso, né, toda poderosa rutinha, no X, e o Wayland não rodaria isso, né? Então, acho que isso é um dos fatores que é muito, muito falado, como uma promessa, talvez, não sei se real, né? Mas tem também uma porção de outras características que estão disponíveis no X e que não estão no Wayland, né? Então eu vejo que ainda é uma coisa que está em desenvolvimento, não sei qual é o caminho que isso vai alcançar. O que você acha aí, Simplex? E demais, né? Veja, não é qualquer um que tiver conhecimento, a ideia é essa aqui, né? Compartilhar conhecimento, né? Então, começando do jeito bem, já pé na porta, esquece pensamento de bala de prata, pelo amor de Deus, não é bala de prata, não é pra. Enfim, a primeira desempenho. A primeira, a segunda, todas. Qual que é o problema? O Wayland, o primeiro lugar, é o seguinte: ele não é uma bala de prata, ele é uma mudança de. Como é que é mesmo? De abordagem arquitetural. O que eu quero dizer com isso? O Shorg, ele tem um pensamento arquitetural para uma finalidade. O que é o Shorg? Se você for abrir até a manpage do Shorg, tá ali, Network, Transparent, não sei o que, System, uma coisa assim. Qual que é a ideia do Shorg? O Shorg, você tem um servidor gráfico que ele é capaz de, inclusive, cadê aqui? Unix, Intel, não é nesse aí. Algum manual dele tá falando que tem a questão da rede. Mas não tá aparecendo, Cretil, o manual, tá? O terminal, tá no slide lá. Sim, é porque eu estou pesquisando aqui off record, né? Você que está xeretando aí pelo Temate. Ah, tá. Então tá bom. Qual que é a moral? O Shorg, ele é capaz de... Ele é capaz não. O Shorg, ele tem um servidor. Esse servidor gráfico, ele vai guardar digamos assim, o estado de uma aparência. O que é isso aí? Você tem um programa de computador. Esse programa de computador, ele realiza operações baseado numa entrada para produzir uma saída. Básico. Entrada, processamento e saída. Aquela história de sempre. Uma das saídas possíveis é um estado gráfico. O que eu quero dizer com estado gráfico? Ao invés de produzir uma estrutura de dados processável com valor semântico, vamos dizer assim, uma estrutura sintática, ou então produzir um OK em texto plano, ele vai produzir uma matriz que vai gerar uma imagem. Essa matriz aí é teoria básica da imagem. Você tem um monte de pontinho ali, vermelho, amarelo, verde, não sei o que, até produzir a cara do Cretil no vídeo. Então, isso aí é interface gráfica. Depois de você ter entrada, processo e gera esse estado gráfico aí. Esse estado gráfico aí, ele é enviado para um servidor gráfico. Ele vai guardar isso aí. Isso aí é um lado. Por outro lado, esse servidor gráfico ele tem que mandar isso aí para algum lugar, porque alguém tem que ver. Essa é a ideia. Essa saída aí, ela pode ser captada por rede. Por exemplo, você tem um Shorg num computador remoto. Vocês lembram daquela aula de XDMCP do Cretil? Você tem um servidor gráfico no computador remoto, aí você pega e faz login, e o servidor gráfico ele manda para você a imagem da tela inteira. Então, ele tem a capacidade de mandar isso aí via rede. Você estabelece a conectividade e você está usando um servidor remoto lá na outra máquina. Ou você pode executar um programa lá, ele manda a imagem para o servidor lá na máquina e você consegue fazer um X11 forward lá, um SSH, enfim. Tem um monte de truques, né? Aí,
pro contexto. O contexto que você está falando é o uso de Shorg local. Então vamos esquecer um pouquinho a parte do network transparent da vida, mas ainda tem um servidor gráfico. Esse servidor gráfico ele vai guardar o estado global da tela, vai controlar os dispositivos de entrada. O que é dispositivo de entrada? Mouse e teclado, para resumir. E ele vai mandar isso aí para algum lugar. Então, você tem o Firefox aberto, gerou a imagem, manda para o servidor gráfico. O servidor gráfico, ele vai ter esse estado aí e ele vai ter que combinar com outras coisas para gerar o estado global da tela. Esse estado global da tela ele vai mandar para a interface do kernel, que vai fazer que vai partir dali para dentro até o infinito para gerar o estado eletrônico do vídeo que vai para sua tela no computador. Que aí o kernel é aquela história. Interfaces para gerar alguma coisa que vai controlar o hardware e vai fazer a coisa acontecer, né? No mundo físico, entre aspas. Então, feita essa passagem rápida na arquitetura do Shorg, então, o que é o Wayland? O Wayland é o seguinte, primeiro que o Wayland não tem servidor gráfico. Aí você fala, nossa, então como é que vai fazer as coisas? Então, no Wayland, primeira coisa, eu poderia dizer a palavra, o Wayland é um protocolo. Aí você vai falar, nossa, é um protocolo. Eu não entendi nada. O Wayland é um jeito de fazer as coisas. Pronto, acho que assim fica melhor. O Wayland é um jeito específico de fazer as coisas. E você tem um programa de computador que você escreve que segue esse jeito de fazer as coisas. Esse programa aí é chamado compositor. Esse compositor, o que ele faz? Ele vai trabalhar com a interface do kernel para mandar o vídeo para ele, vai receber o vídeo dos clientes e vai controlar os dispositivos de entrada, mouse e teclado. Aí você me diz, mas não era o servidor gráfico que fazia isso? Então, o que acontece? Não tem servidor gráfico, tem o compositor. Então, desempenho, pode melhorar, porque o compositor ele pode ter, até por ser mais novo, ele pode ser escrito de forma a ser mais, de ter um desempenho melhor, lidar melhor com a interface do kernel, não tem a questão do compositor do Shorg, que é diferente do compositor Wayland, são papéis diferentes. O Shorg ele tem uma troca de contexto para fazer renderização de tela, de estado global de tela. O Wayland não tem, então dá para fazer do jeito que seja um desempenho melhor. A questão de segurança, entre aspas, do Shorg, que qual que é o problema? O problema dos caras, do jeito que o pessoal leva a discussão de segurança, entre aspas, do Shorg, quando a gente fala de máquina local. Qual que é o esquema? O Shorg, ele lida com o estado global. Então, o estado global é o seguinte, tá entrando texto. O que é texto? Texto é evento de tecla. Apertou a letra A, tem uma interrupção no sistema, gera pá, o kernel avisa, ele manda pra cima assim, apertaram a letra A, velho. Aí o Shorg, tá bom, ele pega essa letra A do kernel. Aí fica guardado lá dentro que alguém apertou a letra A. Aí ele tem que fazer o processamento. Então, quem que vai pegar isso aqui? Quem que vai pegar isso aqui? Aí tá lá pra todo mundo ver. Então ele lida com o estado global. Aí você tem um Firefox, tá tocando um vídeo, gerei aqui um frame, gerei aqui um estado da tela. Tá aí. E aí isso aí tá no estado global. Aí tem um outro programa lá, o leitor de PDF, tá aqui o quadro, tá aqui a página, tá lá, tá no estado global, qualquer um pode pegar. Aí, isso aí é o que o pessoal chama, entre aspas, de problema de segurança do Shorg. Não é só isso, tem outras coisinhas também, mas esse aí é o que o pessoal mais bate. Aí o que o pessoal pensou? Vamos fazer a bala de prata. Vamos fazer um negócio que você tem que fazer todo um sistema de autorização, não sei o que, para puxar os estados. Vai falar, legal, nada contra. A questão segurança tem um negócio chamado modelo de ameaça. Qual que é o modelo de ameaça? Você tem um servidor gráfico rodando na máquina local. Você travou as portas TCP do servidor gráfico, não está rodando como root. Qual que é o teu modelo de ameaça? É o seguinte. Você tem que virar um alvo muito especial para alguém e tem que estar. E além do mais, você tem que estar usando tranqueira, por exemplo, se você usa Debian, só programa curado, software livre e tal. Enfim, tá tudo no jeito.
Aí você tem que fazer aquela pergunta: por que é tão desinteressante para mim que o estado global dos dispositivos de entrada e da saída de vídeo não esteja disponível globalmente? Por que é ruim no meu modelo? Alguém vai invadir a minha máquina e vai catar, o cara vai instalar um keylogger com o poder da mente na sua máquina para catar o estado de todas as teclas, ele vai fazer um poder místico para captar o estado da tela que está no global do Shorg. Nossa, que problema de segurança. Enfim, tem muita alopração do problema de segurança do Shorg sem levar em conta modelo de ameaça. Tem modelo de ameaça. Não estou falando que o Wayland é ruim fazendo a escolha dele. Não é ruim. Estou falando que uma coisa é ser eles modificarem a abordagem, outra coisa é o problema de segurança do Shorg, entre aspas, que ninguém tá levando, ninguém discutiu a sério, né? Isso aí tem o que por trás? Tem um lado político também, que aí eu não vou entrar agora, mas aí qual que é a outra questão? É a seguinte: os gerenciadores de janela do Shorg são capazes de rodar no Wayland? Conceitualmente, nenhum é capaz de rodar no Wayland. Nenhum. Aí você fala, como nenhum? Nenhum. Zero. Por quê? Porque o gerenciador de janelas do Shorg é o seguinte. O Shorg ele é um servidor gráfico. O que é o gerenciador de janelas? O gerenciador de janelas, ele é um cliente. O servidor gráfico, ele nasceu. Nasceu. Você subiu o processo. Tá ali, tá rodando. O Shorg ele precisa de um cliente para controlar o estado global das janelas, porque ele é um sistema de janelas, né? Não é exatamente isso, mas para facilitar o entendimento. Esse cliente pode ser o gerenciador de janelas. Então ele é um cliente do Shorg, ele vai controlar a posição e o tamanho das janelas na tela. Ponto. É isso que ele faz, essencialmente. Você tem a janela do Firefox, ela começa no pixel 240x por 130y e ela tem um tamanho de 545 pixels de largura por 300 pixels de altura. Ponto. Esse é o papel do gerenciador de janelas. Isso aí é lidando com o estado global do Shorg. Aí, tem como isso rodar no Wayland? Não tem. Porque quem que faz esse papel? No Wayland, esse papel do compositor. O compositor ele vai lidar com a interface de vídeo do kernel, os eventos de dispositivo de entrada, o mapa de teclado e outras coisinhas, e posição e tamanho das janelas. Então, o gerenciador de janelas do Shorg, ele não é projetado para fazer isso. Então, tem a questão arquitetural, que ele é projetado para conversar com o Shorg, e tem a parte de funcionalidade, que tem outros papéis envolvidos. Aí você diz, mas tem coisa que é portada para funcionar no Wayland. Tem. Então, isso aí é um programa híbrido. Ih, que droga. Voltando aqui. Aí é um programa híbrido. Tem um gerência... Por exemplo, você pega o Mate. Vamos supor que o Mate, ele vai... o Mate ele só funciona em Shorg e tem que funcionar em Wayland. Vamos resumir a conversa. Aí vai funcionar em Wayland. O que vai fazer? Vai entrar uma penca de nego ali e vai olhar, nossa, que droga, vou ter que reescrever um monte de coisa, que inferno. Aí, depois de muito choro, ranger de dentes, Rivotril e café, eles vão reescrever uma penca de coisa para... Ao mesmo tempo, você vai ter o código que vai fazer o gerenciador de janelas lá do Mate, que eu não tenho a menor ideia de qual que é o nome. Se comportar dessa forma aí, como o gerenciador de... Marco, então. O Marco ele vai ter a capacidade de se comportar tanto como o gerenciador de janelas do Shorg, como compositor Wayland. Então ele tem dois comportamentos possíveis. Aí quando você for subir uma seção, aí você marca uma opçãozinha lá, Mate seção Shorg. O que isso aí quer dizer? Nos scripts deve ter algum tipo de script de início, vai subir um servidor gráfico. Assim que o servidor gráfico iniciar, ele vai emitir um sinal de volta. Com esse sinal,
o marco vai ser iniciado. O marco vai estabelecer a conectividade com o servidor gráfico, e aí o mundo acontece. Aí vai começar a receber janelinha, aí vai aparecer barrinha, vai aparecer área de trabalho com ícones, lá, aquela coiseira toda. Aí você marcou a opção Wayland. A opção Wayland é o seguinte: vai iniciar o processo do marco, ponto. O marco vai cuidar de tudo. Ele vai assumir o controle dos eventos de teclado, do mouse, vai desenhar a tela, e aí a turma vai começar a conversar com o marco, não é com o servidor gráfico, para mandar os estados. E assim a coisa vai acontecer. Aí, deixa eu ver se faltou alguma coisa da... Window Manager, desempenho, lentidão em rede. Lentidão em rede. O Wayland ele não é projetado para funcionar em rede. Isso aí é só o Shorg que faz. O Wayland você não tem como... O compositor ele não tem uma opção para... abre aqui uma porta atrela essa porta TCP no compositor para receber comunicação de fora ou para ter um XDMCP da vida. A arquitetura não foi pensada para isso, ele não faz isso. Você quer XDMCP da vida, tem que ser no Shorg. Aí, ou você vai usar VNC para ter algum tipo de sessão e subir coisa para uma sessão do Wayland e tal, mas aí é outra história, não é... Quem lida com questão de sistema de janelas transparente e rede é o Shorg. O Wayland não. O X nunca vai morrer. É difícil o X morrer. Tudo some um dia, mas não é tão fácil o X sumir, não. Eu acho que deu para ter uma boa noção. Eu concordo aqui com o Rafael, que foi sensacional a tua fala aí, Simplex, mas ao mesmo tempo também concordo com o Sid Clay, foi o Sid Clay que falou, não sei aqui, foi o Sid Clay, que vai precisar assistir de novo para conseguir acompanhar tudo, de fato, mas eu acho que está bem explicado, viu, Simplex, o Regis também aqui concorda, o Atenágora agradece muito, o Luiz disse que foi show, o Regis fez um sinalzinho lá que aqui na minha tela não aparece, mas deu para ter uma boa noção, né? É claro que o conteúdo é extenso, né? Mas eu acho que as coisas importantes que tem é que não tem mágica, né? Que as coisas não mudam do dia para a noite e que nunca tem, isso que eu acho que é bacana, especialmente no universo do software livre, né? Nunca tem uma solução que é perfeita para todos os problemas, né? As soluções, elas pensam numa forma, né? Num uso, num cenário, numa adequação a uma determinada demanda, né? E, portanto, eu acho que a gente ainda vai conviver muito tempo, se é que uma das coisas que o X é atacado é que o desenvolvimento já não é, digamos assim, tão intenso quanto fora no passado, né? Mas quem sabe não surge aí um Y, né? Quem sabe não surge outras coisas. Tem muita coisa para acontecer e aí eu concordo plenamente com o Simplex também, que tem aspectos políticos, né? Interesses, né? Quem é que está investindo no Wayland? Quem é que está apoiando o Wayland? Por que estão apoiando o Wayland, né? Tudo isso a gente precisa pensar, porque as escolhas técnicas jamais são exclusivamente técnicas, né? Elas sempre envolvem valores, interesses e assim por diante, né? Então, muito obrigado aí, Simplex. Eu vou, como eu tinha combinado antes, né? Eu vou só dar uns recadinhos aqui para encerrar a gravação e aí a gente continua aqui no papo. E aí é assim, né, meu caro? Você não vai ver o resto do papo, não veio ao vivo, né? Aí não vê o resto do papo, só veio ao morto, né? Mas é isso aí. Eu quero agradecer a todos e todas que têm participado aqui no nosso Lab GNU presencialmente, ou que têm nos acompanhado aí nas mídias para as quais o vídeo vai, né? Desejar a todos aí um final de ano legal, cada um a seu modo aí, com as suas comemorações ou não, né? E que a gente em breve se encontra logo no começo de janeiro, talvez logo na primeira semana, a gente já comece aí com novos Lab GNUs e com uma porção de surpresas que eu pretendo trazer para o ano que vem. Então, sempre lembrando que você me encontra nas mídias sociais por @Creteu,
vem lá fazer parte do nosso grupo no Telegram, que é o t.me/Curso GNU, ou na Rede Matrix, também pelo nome Curso GNU. E se você estiver curtindo, quiser e puder nos apoiar, tem aí as formas de apoio, os QR Codes, o meu Pix ou a campanha no Apoia-se. Muito obrigado a todos e todas por todas essas paciências de várias horas que você compartilha aqui conosco e a gente se vê o ano que vem. Um abraço, até lá!